Olá, seja muito bem-vindo ao canal Reconstruindo a História. Antes de mergulharmos no tempo, eu quero fazer um convite especial para você que está chegando agora. Se você é apaixonado por arqueologia, mistérios da humanidade e quer ver o passado ganhando vida diante dos seus olhos com tecnologia de ponta, inscreva-se agora mesmo no canal. Sua inscrição é o que nos permite continuar resgatando essas histórias perdidas e trazendo documentários épicos todas as semanas. Imagine-se agora no lugar mais isolado do planeta. O ano é 1305. Você está no coração do Ártico, na costa noroeste da Groenlândia. Lá fora, o vento uiva com a fúria de 1000 lobos e a temperatura despencou para impressionantes 50 graus negativos. O sol se pôs há semanas e não dará as caras por meses. Nesse cenário, o ar é tão frio que pode queimar seus pulmões instantaneamente se você respirar de forma profunda. Parece o cenário de um fim de mundo inevitável, um deserto de gelo onde nada deveria sobreviver. No entanto, em meio a essa escuridão absoluta, surge uma luz bruxuleante. É o brilho de um iglu, uma estrutura feita inteiramente do mesmo material que ameaça matar quem ficar do lado de fora: a neve. Como é possível que um domo de gelo seja o lugar mais seguro e quente da Terra medieval? Como uma cultura sem acesso a metais ou madeira abundante conseguiu prosperar onde exércitos modernos teriam dificuldades extremas? Hoje, vamos reconstruir cada detalhe dessa vida extraordinária. Para entender essa história, precisamos falar sobre os mestres do gelo, o povo da cultura Thule. Por volta do ano 1300, eles eram os novos donos da Groenlândia. Enquanto a Europa vivia o auge do feudalismo e as grandes catedrais góticas subiam em direção aos céus, os Thule realizavam uma façanha logística sem precedentes na história humana. Eles migraram das costas do Alasca até a Groenlândia em um tempo recorde, cruzando milhares de quilômetros de tundras e mares congelados. Diferente de outros povos que tentaram habitar o Ártico anteriormente, os Thule possuíam uma tecnologia superior. Eles não apenas sobreviviam, eles dominavam o ecossistema. Eram donos de uma inteligência adaptativa que transformava cada recurso, por menor que fosse, em uma ferramenta de sobrevivência definitiva. Imagine viver em um mundo onde não existem árvores para fornecer lenha, nem minas para extrair ferro. Para os Thule, a baleia era o seu ferro, a foca era o seu sustento, e a neve era o seu tijolo. Vamos observar de perto uma família Thule iniciando a construção de sua morada de inverno. O caçador, a quem chamaremos de Nuka, caminha sobre a superfície branca com uma confiança que só décadas de experiência podem conferir. Ele não escolhe qualquer neve. Neve recém-caída é inútil. Ela tem muito ar entre os flocos e nenhuma resistência estrutural. Nuka procura a neve trabalhada pelo vento, aquela que foi açoitada e compactada por meses de ventos polares, até atingir uma densidade quase rochosa, transformando-se em um material que os cientistas hoje estudam como um isolante térmico perfeito. Usando uma faca longa e afiada, cuidadosamente esculpida em marfim de morsa, ele começa a cortar blocos retangulares perfeitos. Aqui entra a primeira lição de engenharia avançada. O iglu não é construído em camadas circulares simples, como se estivessem empilhando pneus. Ele é construído em uma espiral contínua. Cada bloco é levemente inclinado para dentro e aparado nas bordas para se apoiar perfeitamente no bloco anterior e na camada de baixo. Isso cria uma estrutura autossustentada chamada catenária invertida. É o mesmo princípio matemático usado em grandes obras arquitetônicas, mas feito aqui sem nenhum cálculo no papel, apenas com a intuição e a tradição passada de pai para filho. Enquanto Nuka corta os blocos, seu filho adolescente, Ivik, ajuda a vedar as frestas com neve solta. Essa neve funciona como uma argamassa natural que sela a construção. O design é tão eficiente que quanto mais o vento sopra lá fora e quanto mais a neve cai, mais a estrutura se compacta e se torna sólida. O que a maioria das pessoas não sabe é que o segredo de um iglu não está apenas em suas paredes, mas no desenho inteligente do chão. Nuka constrói a entrada em um nível significativamente abaixo do solo interno. Ele escava um túnel em formato de letra U
que força quem entra a descer e depois subir para acessar a câmara principal. Esse túnel funciona como uma armadilha de frio. Como o ar frio é mais denso e pesado que o ar quente, ele fica naturalmente preso na parte baixa do túnel, criando uma barreira invisível, um tampão térmico que impede que o calor precioso gerado pela família escape pela porta toda vez que alguém entra ou sai. Dentro do iglu, a família vive em uma plataforma elevada de neve. Por que elevada? A resposta é pura física. O ar quente sobe. Ao ficarem no ponto mais alto da cúpula, eles ocupam a zona térmica mais agradável da casa. Sob essa plataforma, o ar pode estar a 0 graus, mas onde eles descansam, a temperatura é surpreendentemente acolhedora. Ao entrarmos nesse domo de cerca de 4 metros de diâmetro, o ambiente é transformado pela Kudlik, a lamparina de pedra-sabão. Este é o objeto mais sagrado e funcional da casa. Alimentada por gordura de foca liquefeita e usando pavios feitos de musgo seco ou algodão ártico, a Kudlik produz uma chama constante e sem fumaça. A esposa de Nuka, Sila, passa horas do seu dia regulando essa chama com um pequeno bastão de osso. Ela sabe que a Kudlik é a linha que separa a vida da morte. A lamparina faz algo fascinante com a estrutura. O calor emitido derrete levemente a camada mais interna das paredes de neve. Quando o frio extremo do lado de fora atinge essa umidade, ela congela novamente, formando uma película de gelo lisa, dura e brilhante. Esse gelo reflete a luz da lamparina como se as paredes fossem feitas de espelhos, iluminando todo o interior com um brilho dourado e acolhedor, além de selar o iglu de forma hermética. A sobrevivência dessa família no ano de 1300 também dependia da alta costura do Ártico. Dentro do iglu, Sila trabalha incessantemente nas roupas da família. Eles vestiam a tecnologia têxtil mais avançada do mundo para climas polares. O segredo era o uso inteligente da pele de caribu em camadas duplas. A primeira camada era vestida com os pelos voltados para o corpo, criando milhões de microbolhas de ar que retinham o calor humano. A segunda camada, o casaco externo, tinha os pelos voltados para fora, funcionando como um escudo que repelia a neve e cortava o vento. As costuras eram uma obra de arte à parte, feitas com fios de tendões de animais. O tendão tem uma propriedade biológica única. Quando entra em contato com a umidade, ele se expande. Isso significa que se um caçador pisasse em uma poça de água, a própria costura de sua bota se apertava automaticamente, tornando o calçado totalmente impermeável. Era ciência pura aplicada à moda de sobrevivência. A alimentação era o motor que mantinha esses corpos aquecidos. Nuka e o jovem Ivik passavam dias inteiros sobre o gelo marinho. Eles procuravam pelos orifícios de respiração das focas, que precisam subir à superfície para tomar ar mesmo sob metros de gelo. A paciência era a maior virtude de um caçador tule. Eles podiam ficar imóveis, em silêncio absoluto, por 10 ou 12 horas seguidas, sob uma tempestade de neve, apenas esperando o momento exato em que o focinho do animal romperia a água. A dieta era composta quase inteiramente de carne e gordura animal. Para um europeu daquela mesma época, isso pareceria uma dieta impossível, mas para os Thule, era a perfeição nutricional. A carne crua de foca é riquíssima em vitamina C, o que impedia que eles ficassem doentes em um lugar onde nunca cresceria uma fruta ou vegetal. A gordura, por sua vez, fornecia as calorias densas necessárias para manter o metabolismo acelerado e o corpo aquecido em condições de frio extremo. Nada era desperdiçado. Os ossos viravam ferramentas, as tripas viravam cordas, e o espírito do animal era honrado em canções e histórias. Um fato fascinante que as reconstruções históricas nos mostram é o contraste entre os Thule e os colonos nórdicos, os descendentes dos vikings, que viviam no sul da Groenlândia nesse mesmo período. Os registros arqueológicos revelam que, enquanto a família de Nuka prosperava e se expandia, os assentamentos vikings estavam em declínio e sofrendo com a fome. Os europeus se recusavam a aprender as técnicas de caça e construção dos nativos. Eles tentavam manter gado europeu em estábulos gelados e construir casas de pedra que eram verdadeiras geladeiras,
enquanto os Thule viviam em palácios de neve aquecidos. Os Vikings desapareceram da Groenlândia, mas os povos do Ártico continuaram lá, provando que a inteligência humana não está no domínio bruto da natureza, mas na harmonização perfeita com ela. À noite, quando o trabalho de caça e costura terminava, o iglu se tornava um centro cultural. À luz da Kudlik, Nuka contava histórias sobre os gigantes do mar e os espíritos que dançam no céu na forma da aurora boreal. Essas histórias eram a escola de Ivik. Através delas, ele aprendia sobre o comportamento do gelo, as rotas de migração e a ética de respeito aos animais. Quando o inverno finalmente chegava ao fim e o sol retornava para lamber as paredes do iglu, a família não lamentava o derretimento de sua casa. Eles sabiam que o ciclo da vida continuava e que o iglu voltaria a ser água, sem deixar cicatrizes na terra. Eles trocariam a cúpula de neve por tendas de pele e passariam o verão caçando baleias em barcos ágeis, aguardando o momento em que a neve voltaria a cair para que pudessem, mais uma vez, erguer suas fortalezas de cristal. A história da família de Nuka e Sila nos ensina algo profundo sobre quem somos. Muitas vezes olhamos para o passado e vemos apenas dificuldades, mas o que vimos hoje foi o ápice da sofisticação humana. Eles resolveram problemas complexos de termodinâmica e logística com recursos que cabiam na palma da mão. O iglu não era apenas uma casa, era um monumento à resiliência. Ele nos mostra que, mesmo nos ambientes mais hostis e sombrios, o engenho humano e a cooperação familiar podem criar luz e calor onde tudo parece perdido. Os descendentes desse povo continuam guardando esses segredos, e hoje, em um mundo que enfrenta novos desafios climáticos, olhamos para eles com um respeito renovado. Nós do canal Reconstruindo a História acreditamos que cada bloco de neve colocado por Nuka tem algo a nos dizer sobre o presente. A história não é feita apenas de grandes batalhas e reis, mas da inteligência silenciosa daqueles que souberam chamar o gelo de lar. Se você se sentiu transportado para o interior daquele iglu e valoriza esse tipo de resgate histórico detalhado, deixe o seu like agora mesmo. O seu joinha é fundamental para que o YouTube entenda que este conteúdo é importante e deve ser mostrado para mais pessoas que amam o conhecimento. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Reconstruindo a História e ative as notificações. Temos muitos outros mundos para reconstruir e muitas outras lições do passado para compartilhar com você. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada gelada e nos vemos no próximo episódio, onde mais uma página da história ganhará vida. Até lá!